Boa noite a todos. Tenho uma grande alegria em ver aqui ex-alunos, lá de outras décadas, colegas de trabalho, amigos, todos voltados ao interesse comum, que é a participação nossa nesse festival. A minha fala vem de um lugar talvez um pouco diferente de quantas já se fizeram ouvir. Eu vou falar do lugar de uma professora, né, de Tabira, que há mais de 50 anos trabalha nesse sentido de resgatar Drummond e resgatar Itabira nessa relação. Então, eu vou falar desse lugar. Deus sabe que nunca fui de grandes massas e que jamais me comparei a alguma coisa parecida com o rei ou imperador do mundo. Pois agora tudo mudou. Para surpresa minha, senti-me grande e poderoso, não por méritos próprios, mas pelos méritos que, errada, mas gostosamente, me atribuíram. É um trecho de uma carta que Carlos Drummond escreveu a Itabira em 1986 e pediu ao Cometa Itabirano que publicasse essa carta. Por que eu começo com essa citação? Fico pensando, o que Drummond diria hoje? Esse texto ele escreveu ao receber uma arca que a municipalidade a ele encaminhou, e nessa arca havia prendas diversas de Itabira para ele. Fotografia dele pintada por Márcio Sampaio, frivolité da nossa querida Gabriela Decaux, a camisa do Valério, doce de leite, uma santa do Alfredo Duval. Então, ele falou isso a propósito desse presente. Agora, a propósito desse evento, vamos pensar o que diria Drummond. Devo também expressar um pensamento em função de uma palavra que eu venho ouvindo aqui nas conversas, nas palestras. Fala-se muito em reconciliação de Itabira com Drummond nesse evento. Aí, a bem da verdade e a bem da história, eu devo dizer, primeiro, questionamos a palavra reconciliação. Se olharmos no dicionário, né, o que significa a palavra conciliar? Conciliar, unir partes, unir pontas, geralmente contrárias. Conciliação. Bem, se é assim, acredito que essa palavra vem sendo usada no sentido de aproximar divergências, de uma forma mais simplificada. Se é reconciliação, imagine, seria conciliar, tentar unir duas vezes. Então, o nosso questionamento é o seguinte: a propósito de que essa palavra é usada? Se nós acreditarmos que conciliar é unir o que estava sem paz, então nós vamos achar que esse evento aqui seja capaz de produzir um milagre, digamos assim, que seria mudar completamente a visão que se tem de Drummond e de sua terra. Não estou com isso menosprezando a iniciativa. É da mais alta importância, haja vista a presença desse público interessante, inteligente,
Mas vamos lembrar um pouquinho do passado, tá? Não se chega até aqui sem percorrer outros caminhos. E eu faço questão de fazer que esses caminhos apareçam, aflorem, inclusive para dar até mais sentido ao que se vê aqui, ok? Então, eu vou sentar mesmo. Em 1968, eu vou ser rápida, pontual, cria-se a faculdade que passou a se chamar Ciências Humanas de Itabira, como um braço da Universidade Católica de Minas Gerais. Essa faculdade foi criada por força e pelo apoio e com o apoio da Diocese de Itabira, recém-instalada. Vivíamos um período difícil de ditadura. Essa escola, essa faculdade chega para formar professores em 3 áreas: letras, ciências e estudos sociais. Nem precisamos pensar que essa faculdade veio abrir nossas mentalidades. Passamos a estudar com professores vindos da Universidade, né, Católica e da UFMG também, e que proporcionaram uma abertura no nosso modo de ver, de entender e de interpretar a vida. Especificamente na área de letras, formaram-se professores para atuarem nas escolas de Itabira. E o que aconteceu? Esses professores, já com a mente aberta para outras leituras, para outras interpretações, esses professores passaram, evidentemente, a se preocupar com essas questões, né? De Itabira, da literatura, da história de Itabira, etc. Na década de 70, então, 68, 70, esses professores recém-formados estavam indo para as escolas. Estavam indo, levando outras ideias. Num momento difícil, né, da vida política do país, num momento difícil na área da educação, que estávamos passando por reformas na educação. Inclusive, a nossa disciplina era língua portuguesa, passou a se chamar comunicação e expressão. Olhem bem, a disciplina se chamava língua portuguesa, agora não, agora comunicação e expressão. Evidentemente, pelo contexto da época, questão da mídia, etc. A escola, então, começou a se preocupar, né, em dar aos professores condições para quê? Para que adotassem uma nova postura de ensino de língua portuguesa, consequentemente literatura, e se formassem e capacitassem para distribuir conhecimentos, distribuir práticas diferentes daquelas que até então vinham sendo levadas a efeito no ensino. Aí eu vou situar para vocês, nessa condição, olhem bem a data, Itabira, 17 de setembro de 1977, escrevemos uma carta ao poeta, e a partir dessa carta eu quero pontuar algumas situações. Caro poeta, vejam a data, 77, né? Drummond estava com quantos anos? 70, ele ia fazer 75. Como professores de língua portuguesa e literatura brasileira da Fundação Itabirana Difusora do Ensino, FIDE, e principalmente como itabiranas, desejaríamos prestar-lhe uma homenagem em outubro, mês de seu aniversário,
e das comemorações da Semana da Comunidade. Essa nossa iniciativa tem como objetivo princípio a divulgação do poeta e do homem Carlos Drummond de Andrade. Sentimos a necessidade e a obrigação de dar aos nossos alunos a oportunidade de melhor conhecerem a produção literária do poeta de sua terra, valorizando-o mais e divulgando-o com orgulho. Ora, vou pontuar aqui palavras que nós usamos na época. Primeiro, divulgação. Sim. Sentimos a necessidade, como escola, de divulgar a obra do poeta. Sentimos a necessidade e a obrigação. Por que sentimos necessidade? Porque sabíamos daquela ideia que vinga até hoje, né? De que Drummond não era um poeta digno de ser estudado porque não vinha a Itabira. Poderíamos, então, pensar em abrir um pouco essa ideia? Primeiro, quando se diz isso, na verdade, nós temos outras explicações. Primeiro, por que Drummond não era bem visto? Primeiro, não era porque não vinha Itabira. Essa é uma resposta simplista. Nós temos de ver o contexto. Drummond não vinha Itabira, por razões que ele vai explicar na resposta, mas atrás, né, desse não vir a Itabira, estava, primeiro, na escola, na educação, uma visão de que Drummond não era um bom poeta. Até então, quais eram os modelos de poesia que as escolas estudavam? Os autores parnasianos do século XIX. O modelo de poesia era Olavo Bilac, era Castro Alves, né? Cassimiro de Abreu. Não desmerecendo esses autores, evidentemente. Para vocês verem, então, Drummond não era aceito. Primeiro, não virei Itabira é simplista demais. Segundo, ele não era considerado um autor importante, canônico. Um cara que escreveu, que ficava lá repetindo, tinha uma pedra no meio do caminho, não sabia escrever. Quem sabia escrever? Quem que era? Olavo Bilac, Castro Alves, Cassimiro de Abreu. E aí vai. Então, tem de se olhar essa questão. Drummond pertencia a um estilo literário chamado modernismo, que rompia com a tradição, que rompia com aqueles modelos estabelecidos, certo? Então, outra razão para Drummond não ser aceito. Terceiro, Drummond também não era aceito porque falava de um assunto que não interessava a cidade. Drummond falava da degradação do meio ambiente provocado pela atividade minerária. É muito fácil criar no imaginário a imagem de um cara que não gosta de Itabira. Vai pelo lado emocional. Usa-se a máscara do emocional, não gosta de Itabira. Itabira é uma cidadezinha qualquer. Cidadezinha qualquer para as atividades mineradoras é qualquer. Itabira foi uma cidadezinha ou é qualquer? Qualquer, poeticamente, aí é outra interpretação. Certo? Então, é uma questão interessante. Então, nós, escola, sentíamos obrigação, sim, de fazer o quê? Levar até os alunos essa poesia que não era bem interpretada. Aí nós seguimos. O nosso trabalho envolverá, presta atenção, o nosso trabalho, escola. Quando eu falo escola, também não estou falando só de FIDE, não. Porque tudo que a FIDE promovia, a FIDE envolvia as escolas públicas da cidade. As colegas, professoras da época,
aqui e sabem disso. O nosso trabalho envolverá primeiro, segundo e terceiro graus dos cursos mantidos pela FIT. As atividades foram programadas para execução em classe e extraclasse, constando de dramatizações, algo de teatro aí, né? Dramatizações, dramatizações de crônicas, ilustrações, ginástica rítmica, entrevistas, jornais murais, pesquisas de opinião pública, coros falados, recitações e criatividades inspiradas em passagens de sua obra. Seria gratificante e estimulador a sua palavra quanto a homenagem espontânea e significativa que ao senhor será prestada por um grande número de estudantes, professores e diretores de uma entidade educacional de Itabira. Não vou ler o resto, mas eu gostaria de pontuar essa disposição da escola no sentido amplo, maiúsculo, em realmente atingir aqueles que estão em formação e que serão, como diz, o futuro. Por isso que eu fico feliz de ver alunos meus aqui da década de 80, sabe, que vieram, porque foram afetados por essas políticas, né? Bem, agora eu vou para a resposta. A resposta é mais importante do que a pergunta. Caros professores, né? É extremamente generosa a ideia que me comunicaram em carta de ser assinalado o meu aniversário por meio de atividades culturais nos diversos cursos da Fundação Itabirana Difusora do Ensino. Recebo a notícia com emoção e manifesto o meu profundo reconhecimento a diretores, professores e alunos, mas peço licença para ponderar que tal homenagem só se justifica por uma avaliação muito benevolente de minha pessoa e de meus escritos. Não é de uma humildade, isso em todos os textos, cartas, ele nunca se acha merecedor das coisas. Preste atenção agora. Itabira, bem dizer, não tem motivos para distinguir o filho distante, que por força das circunstâncias e não de suas tendências naturais, vive longe do meio natal. Sou eu que devo declarar tudo o que devo a Itabira, pela impregnação que sinto em mim, da carga de seu passado histórico, da sua paisagem cultural e física, do seu espírito. Enfim, tá. Com base nessas raízes e à luz da sensibilidade itabirana, é que tem transcorrido minha vida e meu trabalho. Agora, outra humildade. Não há propriamente mérito de minha parte nessa fidelidade. Há um imperativo sanguíneo, uma espécie de destino. A marca de Itabira, que todos quantos aí nasceram, levam consigo pelo caminho do mundo. E aí ele continua alguma coisa. O que eu quis reforçar com essa carta? Que não vou usar a palavra conciliação nem reconciliação, porque não há afastamento. Itabira está presente em tudo que Drummond faz, certo? Então, não vamos discutir essa questão. A questão que se coloca é essa. Quando e como, né, foram dados os passos iniciais para fazer com que a obra do poeta fosse lida, estudada e entendida pelos jovens alunos desde o curso primário até a faculdade. Essa iniciativa, depois outras vão se seguir, vão aparecer aqui. Essa iniciativa, então, marca esse exercício, esse esforço, né, em busca dessa simbiose, autor
e cidade. E aluno, né, em primeiro lugar. Boa noite a todos. Gente, sempre que eu vou falar de Drummond, assim, eu sinto um misto assim, de alegria e responsabilidade ao mesmo tempo, né? Principalmente de tanta gente, graças a Deus, que bom, né? Há mais tempo a gente tinha assim, alguma palestra na faculdade, uma luta para conseguir umas 20 pessoas, né? Então, muito bom essa participação. Eu quero agradecer a organização do evento, pelo convite, as parceiras de mesa, que é a Graça Lima e a Cecília, e especialmente eu agradeço a presença de cada um de vocês que veio participar dessa merecida homenagem ao nosso Drummond. Eu vou falar um pouquinho dos caminhos drummondianos, que o título que foi dado foi esse, né? Então eu até pensei que Graça ia falar mais um pouco sobre o início, né? Mas então eu entrei na parte já da execução do projeto dos caminhos drummondianos. Esse projeto que é tão importante, eu fiz uma apostila em 99. Era, gente, o contexto da privatização da Vale. Então havia, como agora já de novo, assim, né? Essa preocupação que como que ia ser, né, para a cidade. E a gente com essa preocupação do turismo, desenvolver o turismo cultural. Então, os caminhos drummondianos, eles, além de aproximar a pessoa da poesia, e é a céu aberto, né? Então é só querer ler, parar e ler, né? Não tem que pagar nada. Eles também propiciam a visão do espaço geográfico vivenciado pelo Drummond, né? E também esse forte componente que é do turismo cultural, que tem essas várias cidades que vêm, né, para conhecer os caminhos drummondianos. Pode fazer a outra. Então, essa foi a apostila. A Dada Lacerda trabalhava aqui no museu já há vários, acho que uns 16 anos, né? E eu tinha feito algumas oficinas e tinha tido um resultado bom, assim, de participação das pessoas e tal. Então, ela me convidou para montar um mini curso sobre os caminhos drummondianos, já para treinar monitores, para acompanhar as pessoas, né? Os turistas e as pessoas daqui também, né? Então, isso faltavam 4 anos para o centenário de Drummond, porque Drummond nasceu em 1902, né? Então, em 2002 seria o centenário. Então, em 98, 99, a gente começou a trabalhar, assim, preparando para o centenário esse curso. E tem uma história muito engraçada, quase ninguém conhece. Porque nós precisávamos de ter, depois que a gente estudou, preparou e tal, já tinha as placas prontas para inaugurar, né? E a gente tinha que arrumar uma turma para fazer os caminhos realmente, para ver por onde a gente ia passar mesmo, sair lá do Areião até chegar ao memorial, passando quais roteiros seriam possíveis, né? Só o centro histórico, um roteiro maior. E a gente não tinha essas pessoas, a gente pensou professores, mas professor é muito ocupado, não teria que ser. Então a Dada, o tio do marido dela, era o comandante Lacerda, no batalhão. Então, e na época, não sei se as pessoas mais antigas aí lembram, ficavam 2 policiais perto de cada placa, não sei se vocês lembram disso, né? Ficavam Cosme e Damião do lado assim das placas. Então a Dada perguntou para eles, a Dada, gente, foi uma batalhadora, eu admiro muito pelo dinamismo, pela coragem, determinação dela, e ela conseguiu ver assim 20 anos antes, né? E deixar isso aí funcionando como está funcionando hoje. Ela batalhou, foi uma das pessoas que mais batalhou para isso. Então, ela perguntou aos policiais, né, como que eles se sentiam ali perto das placas, se eles estavam, assim, como é que era, né, estar ali perto. Eles falaram assim, a gente fica muito sem jeito, que as pessoas chegam, começam a ler, perguntam, a gente não sabe falar nada, a gente não sabe informar nada.
Então aí abriu o caminho para ela pedir para o comandante, né, para eles serem as nossas cobaias. Então ela me ligou assim: Leda, consegui, são 120 policiais, mas o comandante falou que eles vão sim, mas eles vão no horário de trabalho, fardados e armados. Ele falou assim, fardados, já puxou bem o R, e armados. Você topa? Eu falei, nossa senhora. E aí eu fiquei pensando como que eu ia fazer essa primeira aula com eles, né? Policiais militares, no horário de trabalho, sol quente, 2 horas da tarde, era aqui no porão do embaixo, aqui no museu, na salinha que tem embaixo, de 20 em 20. Então eu lembrei da crônica de Drummond, quando o Chico Buarque fez a música A Banda, o Drummond escreveu uma crônica linda sobre a banda. Então eu montei fiz uma montagem assim, né? Os soldadinhos tocando trombeta e tal, e trechos dessa crônica. E pus a música A Banda. E aí conquistei a adesão deles, né? E a gente começou, gente. Foram bons momentos, assim, foi um trabalho muito rico. Daqui a pouquinho eu vou mostrar umas fotos. Só que, assim, quando a gente fez aqui, né, com eles armados, fardados, depois, no roteiro dos caminhos, né, em loco, né, a gente pediu para ser a paisana, porque nós duas com 20 policiais fardados e armados atrás da gente, não vai dar, não. Então, ele deixou, né, fazer, assim, a paisana. Então, daqui a pouquinho vou mostrar. Pode passar. Essa foto aí, ó, na Rua Santana, tem 3 placas dos caminhos drummondianos, né? Tem memória prévia cá embaixo. E lá em cima tem repetição, onde ele ia na Rua Santana pedir revista emprestada para Ninita Castilho. E mais acima tem no colégio, tem a placa Casa. Aí essa foto aí foi quando a gente estava preparando para o centenário. Nós fizemos esse fórum nacional, Itabira no século XXI, e o Drummond tinha mandado esse bonequinho aí, né? O Drummond mandou esse desenho para o Pedro, neto dele, lá na Argentina, né? E pediu para ele fazer também um desenho. E aí ele foi montado, ficou parecendo assim, ele caminhando, né, indo para o córrego da Penha, que o córrego passava ali embaixo. E ele tem vários trechos que ele cita o córrego da Penha. Eles iam pescar, né, pegar passarinho e tal. Pode passar, por favor. Ai, a gente, nós duas é corajosa, as duas corajosas, com os policiais aí. Oi? Tinha mulheres também, né? Tá seu irmão? Como que é? Ah, sim. De blusa branca de óculos, irmão da Josiane. Que legal. Isso foi em 99 a 2000, por aí. A gente foi fazendo. Pode passar, por favor? Aí, o maior trem do mundo, com a placa antiga ainda, né? Com mais uma turma. Aí, outro dia, com outra turma. Ali no Poço da Água Santa, né? Que tem a gamileira, lá que Drummond cita, tem esse gamileiro até hoje. E a água fria e a água quente, né? Vocês estão vendo aquele senhor de calça branca? Ele, no último dia do curso, eu sorteei uma caneca com a caricatura de Drummond e saiu para ele. Ele falou assim, nossa, eu escrevo poesia, eu tenho um caderno, vou trazer. Então foi muito legal, assim, que a gente, a princípio, eu fiquei pensando, né, que ia ser difícil, mas foi muito bacana. O todo, né, com roupa de missa, assim, né, para ir percorrer. Também a gente fez com 10 turmas do Combem, que tinha a Dona Margarida, através do FAT, né? A gente fez para os que tivessem possibilidade de ser guias, né? Eles fizeram também. Pode passar, por favor. E aí já são alunos do Combem. Aí acho que foi na Fundação Cultural, essa foto. No Memorial, né? No Memorial. Não, Fundação não passa. No Memorial. Aí agora é na Catedral. Tem o poema O Sino, que é o Sino Elias, né, que é um sino que tem muito ouro. O avô de Drummond doou muito ouro
eles queriam dar o nome o nome Capitão Elias. Então ele falou assim, deram o nome de Capitão Elias para o sino, né? Dizem que na época várias mulheres, assim, até mulheres que tinham sido traídas, né, doaram suas alianças, correntinhas de ouro. Né? Esse sino tem uma história. É uma pena que agora, na catedral, eu moro para cima do hospital. Lá de casa eu ouvi esse sino Elias, o som dele é muito diferente. Mas agora ele está mais fechado, né, essa construção nova, né, da catedral. Pode esperar um pouquinho, porque o próximo começa. Gente, a próxima slide, Canção Amiga. Aqui na frente, na subidinha aqui, tem uma rua chamada Jalage, né? Essa placa está aqui, conhece Marciana, está na casa de Marciana. Logo aqui na frente. E essa canção Amiga, eu estou falando primeiro porque depois ela já vai começar com a música, sabe? Ela foi musicada pela nossa talentosa companhia Itabirana de Teatro, né? Que são nossos artistas muito, muito importantes. E eles musicaram, o arranjo musical foi do Dênio de Oliveira e do Rui Moreira. Então ela começa, parece uma seresta, não sei se alguém que já ouviu essa canção já, né? Parece uma seresta, assim, chegando e depois saindo. Então ele vai falar, mesmo a essa altura do tempo, um tempo que já se estira, continua em mim ressoando uma canção de Tabira. E essa canção, esse som, ele vai falar que ouvia na voz materna, no barulho, no som do bambuzal, né? Nos lábios das lavadeiras que lavavam roupa no córrego da Penha. Então, vocês vão ver, assim, pode colocar, por favor. Demora um pouquinho, porque ela vai chegando devagarinho. Quem quiser cantar, pode cantar também, que é muito fácil a música. Eu não? É só deixar aberto. Tem, o áudio já está aí. É porque demora um pouquinho. Tem que estar tudo aberto, ele toca direto, não tem que clicar em nada, assim, você está na bacia, tá? Gente, não sei se a música, vocês vão ouvir a música, mas... Então eu vou ler assim, enquanto assim, mesmo a essa altura do tempo, esse aí eu já li, né? Já falei. Ouvia na voz materna que de noite me embalava, ecoando ainda no sono, sem que faltasse uma oitava. No bambuzal, bem no extremo da casa da minha infância, parecia que o som vinha da mais distante distância. No sino maior da igreja, a 10 passos do sobrado, a infiltrada melodia emoldurava o passado. Por entre as pedras da penha, os lábios das lavadeiras, o mesmo verso entoavam ao longo da tarde inteira. Pelos caminhos em torno da cidade, a qualquer hora, ciciava cada coqueiro essa música de outrora. Subindo ao alto da serra que é hoje lembrança, né? Aí, Cauê. Na ventania chegava-me essa canção de bonança. Canção que este nome encerra e em volta do nome gira. Mesmo o silêncio a repete, doce canção de Tabira. Está no livro Corpo. Agora, gente, eu vou falar um pouquinho sobre a pesquisa que eu fiz no mestrado na UFMG, que foi pesquisar os laços afetivos familiares dos Drummond de Andrade, através
da poesia, dos textos poéticos. Então, eu pesquisei as relações familiares, o afeto e a solidariedade na obra de Drummond. Assim, eu encontrei textos assim, desse tema em 35 livros de Drummond. Então, pode pôr. Então, afeto em Drummond, da família, a humanidade. A pesquisa era um nome maior, né? As relações familiares na poesia de Drummond. Esse pauzinho, gente, foi a Julieta, sobrinha de Drummond, que me deu. Eu restaurei e ela me deu, ele ficou um pouco diferente, né? Então, é um pauzinho ali, um modelo bem diferente, que a dona Julieta Augusta guardava as cartas dos filhos. E eu ia na casa da Julieta quase todo sábado, com um tanto de caderninho cheio de perguntas, né? E ela me ajudou muito a contextualizar vários poemas, vários textos. Pode passar. Então, no poema que está lá na entrada da cidade, chama Ilusão do Migrante, né? Ele falou aí da canção que ressoa, né? Ele fala que carregamos as coisas, moldura da nossa vida. E um chão, um riso, uma voz ressoam incessantemente em nossas fundas paredes. Ilusão do Migrante, pode passar. Uma coisa que me chamou muita atenção também, eu trabalhei um tempo no memorial, as cartas. Eu fiz um mural, eu pedi várias pessoas que eu sabia que tinham cartas de Drummond, eu fiz um mural lá com essas cartas. E durante a pesquisa eu fui vendo, cada carta ele tem um vocativo carinhoso e uma despedida carinhosa, assim. E ele nunca deixou alguém sem resposta, né? Todo mundo que escrevia para ele, principalmente Itabirama, né, recebia resposta. Vou ler só um finalzinho ali. Muito obrigado pelo seu generoso interesse em torno dos meus versos. O abraço afetuoso e reconhecido, como a Graça falou, a humildade dele, assim a gente fica até desajeitado, né? O abraço afetuoso e reconhecido de Carlos Drummond. Foi um ano antes dele morrer, foi em agosto de 86, essa carta. Eu tinha escrito para ele contando, quando ele escreveu sobre o garimpo, né? Escreveu um texto, Chuva de Ouro. Ele falou, é uma chuva fininha, que está ajudando muita gente, tomara que não impliquem com ela. Eu tinha vários alunos, assim, fora da faixa etária, já assim, na 8ª série, por exemplo, com 17 anos, desinteressados de tudo. E eles garimpavam, e aí quando eu li, eu não contei de quem que era. Quando acabou, eles aplaudiram, e eu escrevi para o Drummond contando isso e outras coisas, né? Pode passar, por favor. Outra frase também que me incentivou nessa questão do afeto, o Valmir Ayala, é um escritor gaúcho. Eu vi essa frase dele, me chamou a atenção. Esse teu jeito mineral e seco esconde muito mel, meu querido Drummond. E é verdade. E toda a família, assim, às vezes, ao me aproximar de um sobrinho, um indicava o outro indicava o outro, eles eram um pouco, assim, reticentes, mas era assim, depois foram, assim, laços de amizade que eu criei. Então, a pergunta da minha pesquisa era essa aí, ó. É possível resgatar a história efetiva familiar dos Drummond de Andrade, tendo por roteiro os textos poéticos? Então, quando eu peguei o texto à mesa, né, e eu estava trabalhando no memorial, e as pessoas perguntavam muitas coisas, e eu ia para a Julieta e eu perguntei para ela, no texto à mesa, o Drummond imagina o pai fazendo 90 anos, só que o pai morreu muito antes, né? Então, ele imagina e faz um jantar no imaginário, que é um texto universal, qualquer lugar do mundo que alguém lê esse texto é uma ceia de família, né? Mas aí tinha uns detalhes, por exemplo, tinha Rosa com letra minúscula, e então eu sabia que ele tinha uma irmã chamada Rosa. E aí ele fala assim, nasceu para enfeitar a sua data, nasceu no mesmo dia, alguma coisa assim. Aí eu perguntei a Julieta, ela falou 7 de dezembro, tia Rosa e vovô do dia 7 de dezembro. E aí eu fui ao cartório, né, e fui pegando os certidões. Então eu fui fazendo a pesquisa assim,
cruzando texto poético, carta, documento, depoimento. Tem um livro do Drummond que é o Observador no Escritório, que é um diário também. Aí tem muita coisa que eu fui cruzando, todas essas coisas, fotos, né? Aí, então, a família, muita gente já sabe, né? Mas é bom falar. Eles eram 14 filhos, né? Tiveram o Carlos de Paula e a dona Julieta. Eram 14 filhos, 8 morreram muito pequenininhos, até máximo de 3 anos de idade, porque não havia vacina, não havia penicilina, né? E a pessoa mais rica, o Heraldo, que me falou, sobrinho de Drummond, morria muito mais filho de gente rica do que de gente pobre, porque as pessoas pobres davam chá, iam dando chazinho, hidratando a criança. E os mais ricos eram um médico só. O médico viajava a cavalo para a fazenda até que ele voltasse. Receitava o remédio, tinha que ser feito lá em Santa Bárbara. Então tem um irmãozinho que morreu, chamava Geraldo, e o Drummond tinha posto até esse nome na primeira edição do livro. Era Geraldo, depois ele mudou para um preparado. Preparado era um remédio que era feito em Santa Bárbara. Então ele falava assim: onde que está o que aconteceu? O irmão que há pouco brincava no quarto, né? E daí a pouco ele morre. E ele pergunta assim, pergunta por quê? E criança daquele tempo podia perguntar, né? Então Samaria que responde para ele. Samaria é a preta que foi empregada da família há 50 anos. Ela falou: Samaria diz que é o destino. Então tem outras histórias, ele fala: Samaria cospe de lado e diz: candonga, gente, candonga. Então Samaria, depois eu fiz um capítulo para ela, As Mãos Jardineiras de Samaria. Amanhã, gente, a Otávia, sobrinha neta de Drummond, ela vai falar sobre Samaria, acho que é o meio-dia, o livro que a mãe dela escreveu, né? Muito importante essa personagem. Eu encontrei 10 textos na obra dele sobre Samaria. Então, eu fiz um capítulo para cada irmão, assim, Rosa, Flor Delicada, com os textos, né? Tem uma crônica, agora eu pensei em Rosa. Rosa foi madrinha de carregar de Drummond. Então, ele conta a cena toda do batizado, quase que ela deixa o menino cair no chão e tal. Muito linda essa crônica. Deixa eu passar. Flaviano, que era o mais velho, fazendeiro de corpo e alma. É o nome do capítulo. Altivo, que era advogado. Então, no poema mesmo também fala que esse é o bacharel da família, né? E tinha outro irmão que não teve filho, casou e tal, era José. Tem pista, né? Aí José... o José não se casou, né? E ele tinha uma namorada chamada Aida. Então, José morreu em 68. Aí, a Aida começou a escrever para o Drummond, depois que José morreu, começou a corresponder com ele. Então, ela mandou essa foto e parece que eles brigaram, alguma coisa, rasgou a foto e depois colou, né? Então, ele fala, né, que ela despertou uma funda emoção oferecendo esse retrato de José. Ele não recordava dessa fotografia, né? Quando José tinha tanto orgulho de seus músculos, fortalecidos a poder de rigorosa disciplina e da vida no campo. E como eu lhe invejava esse muque. Depois ele fala assim: de coração lhe agradeço, lembrança tão delicada, né? Dolores lhe manda um abraço de amiga ainda desconhecida, mas afetuosa. Saudades, afetuoso e grato pensamento do Carlos. Então, a Dolores era esposa de Drummond. A última desses 6 aí, 6 contando com Drummond, né? 5 irmãos. A Marinha, Maria das Duas, essa foto a Julieta me deu, ela é a foto dela de 15 anos. E ele fez um poeminha que estava aí, tá aí também, só que não vai dar, né? Tá com probleminha no som aqui, infelizmente, gente. Chamou o técnico, mas ainda não veio. Pode passar aí. Para o pai, eu fiz 2 capítulos também, um mais severo, né? Aquele pai assim, mais cobrava disciplina, né?
E depois o outro, pode passar, A Humanidade do Pai. Esse anterior, ele foi tirado em Aparecida do Norte, a primeira vez que ele foi em Aparecida. Eles eram muito religiosos. A Humanidade do Pai. E aí vai contar, uma vez, gente, eu fui fazer uma palestra pela FUNSESI, lá em Brasília, no ano do centenário. E um grande estudioso de Drummond estava falando assim que o pai de Drummond, assim, eu nem vou falar os adjetivos, assim, mas que era muito rude, muita uma coisa assim. Então ele pegou um poema que tem um versinho que fala assim: guardavas, e falando que o pai tinha morrido, agora pode sorrir. Guardavas o amor em tripla cerca de espinhos. Mas isso não é questão de grosseria, de maldade, não é. A patriarca da época era assim, né? Então, mas ele conta, o Drummond conta muitos casos assim, que eles iam ali para o Pontal e pegavam a garupa dele, né? Montava na garupa, e que quando chegava aqui o pai vinha com o bolso cheio de frutinhas, e faz essa brincadeira de adivinhar em qual mão que está. Ele contava história para os filhos na hora de dormir. Ele assim, fazia questão de tudo que era novidade, assim, uma banheira, por exemplo, fazer para a família, né? E tinha condição de fazer também. Mas ele era assim, o Drummond tem um poema que chama Fim da Casa Paterna, que acho que todo Tambirã deve se conhecer, quando ele vai para estudar com 14 anos. E eles vão a cavalo, né, até Santa Bárbara para pegar o trem. Aí ele fala que está com o traseiro todo esfolado, a cavalo, daquela coisa, nunca mais que chega. E aí o pai oferece para ele, tipo assim, para falar com ele, assim, você já é um rapazinho, né, você está indo estudar e tal. Aí o pai oferece para ele uma cerveja quente. Quando chega em São Gonçalo, na venda de Augusto Pessoa, que existe, eu já pesquisei, existe essa venda mesmo até hoje. Ele pega a cerveja Fidalga quente e dá um copo de cerveja para Drummond, e ele tomou e falou que foi muito bom. Então são assim, aí esse capítulo eu vou contando essas coisas, assim. Até, por exemplo, tirar a bota do pai, o poema chama Privilégio. Aí, às vezes, o estudioso vai e fala que assim, aquilo é uma humilhação, sabe? Então, tirar... Ah, tá. Deixa eu acelerar aqui. Aqui eu descobri também que o Drummond foi registrado só com Carlos Andrade, não tinha o Drummond no nome. Eu acho que ele colocou quando foi fazer o título de eleitor. Você está mais aceleradinho, está acabando. A mãe, pode passar. A Dolores, a Maria Julieta, a filha e Drummond, né? Pode passar. Esse também, gente, recomendações de uma mãe. Drummond guardou esse papelzinho a vida toda na carteira. Os netos descobriram quando ele morreu. Então, para a gente ver como que era a formação dele, né? Primeira recomendação, não guarde os ódios de ninguém. Segunda, compadece-te sempre dos pobres. Terceira, cala os defeitos dos outros. Aí, reminiscências amenas é essa parte do livro, que além do poema à mesa, eu peguei essa parte para contar. Pode passar. 3 capítulos aí, as monjas de Inês Samaria, o Anjo Ghost, o Translúcido, e esse último é mais sobre a pessoa, do Drummond, com depoimentos de amigos, da filha, de várias pessoas. Pode passar? Dá para passar mais? Ah, não tem a música. Tá. Ô, gente, então, pensando assim nas futuras gerações também, né? O Pedro, neto de Drummond, fez um rap, assim, ele pegou aquele poema quadrilha, sabe? João amava Teresa, e aquele desencontro, igual na quadrilha, vai trocando de par. Então, ele tinha posto aí, é tipo um rap, Pedro pôs a voz de Drummond e ele vai parando. Deve ter muita gente que deve conhecer, mas ficou muito legal, então eu queria encerrar com esse aí. Muito obrigada. Obrigada, Lê. A obra de você, eu li seu livro, realmente. Aí nós percebemos que, além do afeto que Drummond tratando a família, é a questão da memória que estava sendo tratada também, né? Eu queria perguntar para a Graça Lima, Itabira, há décadas atrás, aconteceu
pela faculdade, a Semana de Estudos Drommondianos, e a presença de autores consagrados do Brasil, aqui em Itabira. Então, eu gostaria que ela contasse um pouco para a gente. Rapidinho, né? Aquela minha primeira fala se circunscreveu à década de 70. Rapidinho, vou lembrar que a década de 80 foi uma década profícua em termos de estudos, de promoções, de eventos sobre Carlos Drummond de Andrade. A Faculdade de Ciências Humanas de Itabira, a FACH, ligada à FID, promoveu várias semanas de literatura. Essas semanas de literatura tinham uma programação ampla sobre a literatura, mas focava Carlos Drummond de Andrade. Era muito difícil fazer promoções naquela época. Primeira dificuldade, a não aceitação da figura de Carlos Drummond de Andrade, inclusive por alguns professores, colegas, que, presos aos padrões tradicionais, não achavam que Carlos Drummond de Andrade era uma figura, um poeta digno de ser objeto de estudo nas escolas, pelas razões que eu falei anteriormente. Bem, a nossa dificuldade, quando eu falo nossa, eu falo em nome dos colegas professores, da direção das escolas, a nossa dificuldade era passar por essas barreiras, esses preconceitos que estavam no senso comum, estava oficialmente instalado. A propósito disso, em 1980, nós fizemos a primeira feira do livro Infanto Juvenil em Itabira, e foi a primeira vez que um escritor esteve em Itabira. E quem foi? Orígenes Lessa. Foi um evento tão inusitado que ele foi recebido na Câmara Municipal, com bandeiras, Itabira, Minas, e com a vereança presente. Ao apresentar Orígenes Lessa, um vereador, à época, já falou o seguinte: é um prazer receber o Orígenes Lessa, que é um escritor do gosto das crianças e dos jovens, mas nós gostaríamos de falar que tem um poeta aqui que falou que Itabira é uma fotografia na parede, é uma cidade qualquer. Olha, preconceito institucionalizado, oficial. O vereador mostrou essa posição. Imaginem as pessoas, o povo, imaginem o senso comum. Então, a batalha da escola foi grande para fazer chegar aos pequenos, que ainda não estavam muito contaminados, mas que já traziam o DNA do preconceito. A nossa preocupação era essa. Outra coisa, sair da biografia de Drummond e ir para a obra. Fala-se em Drummond 24 horas por dia, mas não se lê Drummond, não se analisa Drummond. Ficamos no episódico, na biografia, naqueles fatos interessantes, mas a obra mesma, ela não se torna objeto de estudo. Então, a nossa preocupação sempre foi essa: fazer chegar a obra de Carlos Drummond de Andrade como objeto de estudo. Sair do glacê e ir para o bolo, que esse é que fala a verdade. Então, nessa semana de literatura, vieram a Itabira pessoas importantíssimas nas letras, tanto na área literária quanto na linguística. Lembrando assim, sem escrever, Adélia Prado esteve aqui.
Nélida Pinhon, da Academia Brasileira de Letras, esteve aqui. Marina Colassante esteve aqui. Afonso Romano de Santana esteve aqui. Só para lembrar assim, Ronald Claver, poeta, professor, lembra aí, Patrícia, você está falando aí quem? Edmilson Caminha, que aliás tem muitos trabalhos aqui também, né, em relação a Drummond. Bartolomeu Campos Queiroz, na área da literatura infantil. Oswaldo França Júnior, que chegou a escrever no livro, como dedicatória, para uma professora, ele escreveu assim: Fulano, vendo o trabalho que vocês desenvolvem em Itabira, dá vontade de vir aqui toda semana. Sabe? Era um reconhecimento. Por quê? Uma faculdade pobre, filiada a uma instituição também pobre, no caso a FIT. Mas era uma instituição que se preocupava com essa questão cultural. Se a gente pegar os folders desses eventos, olhem quem patrocina os eventos. Os comerciantes de Itabira. Eram os nossos bancos. Nós íamos atrás de bancos. Nós íamos atrás dos empresários de Itabira. Quase que uma mendicância. Mas nós realizávamos. Nós não tínhamos esse aparato. Nós não tínhamos. Não tínhamos dinheiro, não tínhamos aparato, não tínhamos tecnologia, mas tínhamos o gosto, tínhamos o prazer de realizar coisas efetivas que atingissem os alunos, nossa preocupação sempre foi aluno, atingissem os alunos de forma a formar leitores críticos, né, e competentes. Então, essa trajetória, né, que vem sendo percorrida desde a década de 70, ela não pode ser esquecida. É história. E essa história tem que ser lembrada, revivida. Né? Então é isso, as semanas de literatura favoreceram tudo isso. Tá? A outra questão que eu gostaria de colocar como sugestão, sabe? Para a municipalidade, para o poder municipal. Poucas sugestões. Primeiro, incentivar, por meio de políticas públicas, o estudo, o conhecimento efetivo das obras de Carlos Drummond de Andrade. Certo? Investir na formação das pessoas envolvidas com o aparato cultural de Itabira. Principalmente as pessoas que atendem os pontos de cultura. Os atendentes, né? Investir na formação de professores, sempre necessário, né? Incentivar trabalhos acadêmicos, há muitos estudos de colegas aqui de Itabira, mestrado e doutorado, sobre Carlos Drummond de Andrade. Às vezes é uma luta para um profissional daqui sair para fazer um mestrado e um doutorado. Terceiro, quarto, sei lá, congregar todos os estudos feitos sobre Carlos Drummond de Andrade. Congregar, recriar, uma notícia agora, o NET. O que foi o NET? Núcleo de Estudos Drummondianos, criado por Márcio Sampaio, quando foi superintendente da Fundação Cultural de Itabira. Esse NET foi criado com a intenção de promover a relação aluno, pessoas e obra de Carlos Drummond de Andrade, incentivar pesquisas acadêmicas, promover cursos de capacitação para professores e os envolvidos no aparato cultural de Itabira.
se uma outra questão importante, criar projetos mais adequados às faixas etárias. Vou dar exemplo. Uma excursão com criança e adolescentes aqui da vida, uma excursão recebe o mesmo tratamento que os adultos. São mostrados aqueles poemas que realmente a pessoa fala, ninguém entende nada que esse cara escreve, não. Sabe? Há de se ter um projeto para a infância. O Drummond para a infância. O Drummond, a obra dele é para a infância, ele tem obra para jovem, mas não é essa coisa empastelada, que é a mesma coisa para quaisquer visitantes. Ele seria uma outra legislação. Enfim, é isso, né? Que a gente tenta.